Olá, candidato, tudo bem? O meu nome é Rafaela Mota, eu sou professora de português do Mestre dos Concursos. Hoje eu vou disponibilizar para você a nossa dica número 1, que diz respeito ao verbo haver indicando o passado. Note você que uma das possibilidades semânticas do verbo haver é indicar o tempo passado. E a minha dica aqui é para você não cometer o erro do chamado pleonasmo, ou seja, usar o verbo haver associado a uma outra expressão que também indique o passado. Como é que isso acontece, professora? Observe vocês que no nosso terceiro exemplo eu tenho um erro da língua portuguesa. Quando eu digo encontrei com você há 2 semanas atrás e eu estou completamente convicta de que você já ouviu isso inúmeras vezes ao longo da sua existência, se é que não falou, eu estou cometendo um erro. Que erro é esse? É o erro chamado de repetição de ideias, é um pleonasmo. Por que isso é errado? Porque o verbo haver, na sua forma temporal, na sua semântica temporal, ele se remete ao passado. Portanto, não há necessidade de utilizar-me de uma outra expressão que também se refira ao passado. De modo que dizer, encontrei com você há 2 semanas atrás, é repetir a ideia do passado. O verbo haver, ao indicar tempo, ele já se remete ao tempo passado. Portanto, todas as vezes que você, a partir de agora, se referir ao passado com a utilização do verbo haver, corte essa expressão atrás. Não há a menor necessidade. E ao utilizá-la, você estará falando de uma maneira incorreta. Muito feio isso aqui. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de tornar esta oração correta, Rafaela? A primeira possibilidade é você utilizar-se apenas do verbo haver. Portanto, a opção seria encontrei com você há 2 semanas. Observe que aqui eu optei por usar apenas o verbo haver. Então, já tenho a indicação do tempo passado. Ou então, eu não me utilizo do verbo haver e faço uso, então, desta expressão que se remete ao passado. No caso, seria o vocábulo atrás. Encontrei com você 2 semanas atrás. É simples assim. O que você não pode é usar os dois concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Usando os dois, encontrei com você há 2 semanas atrás, fica errado. Feiura total, não faça isso. Essa dica serve para você que está se preparando para uma prova e para você falante da língua geral. Porque vamos combinar que é uma feiura total a gente sair por aí falando há 2 meses atrás, há 5 anos atrás. E olha, se você apurar um pouquinho só os seus ouvidos, você vai ver que as pessoas desconhecem essa dica. Portanto, a dica número 1, verbo haver indicando o passado. Eu espero que a partir de agora, nunca mais na sua existência, em nenhum lugar do cosmos, você diga há tanto tempo atrás. Diga apenas há tanto tempo ou então tanto tempo atrás. Tudo bem? Então, um forte abraço para você, ótimos estudos e, mais uma vez, nunca mais em nenhum lugar do cosmos, em toda a sua existência, pelo amor do que você acredita, repita as expressões que indicam passado. Isso aqui é o chamado pleonasmo e é um pleonasmo vicioso, portanto, você estará incorrendo em erro da língua portuguesa. Nem sempre a repetição é equivocada. Neste caso, a repetição é equivocada, a gramática não aceita e para você que vai ocupar uma vaga no serviço público, vai ficar feio demais você sair por aí falando desse jeito. Tudo bem? Um forte abraço, ótimos estudos e até a nossa próxima dica. Muito bem, senhores candidatos, a nossa dica número 2 vai falar sobre o uso das vírgulas nas orações coordenadas, ok? Então vamos lembrar que a regra geral é essa aqui, as orações coordenadas são separadas por vírgula. E aí é claro que a gente precisa se relembrar quais são os 5 tipos de orações coordenadas. Aqui estão eles, olha só. As orações aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Vamos lembrar? As orações aditivas são aquelas que têm o sentido de adição. O que é adição? É a soma de eventos. Então temos exemplos aqui de algumas conjunções aditivas, mas também, como também, e, nem. As alternativas são aquelas orações cuja semântica diz respeito a uma alternância de eventos. Ou seja, eu tenho eventos que são excludentes. Ou uma coisa acontece, ou outra coisa acontece. Portanto, algumas conjunções alternativas são essas aqui. Seja, seja, ora, ora, ou ainda a conjunção ou. Eu também tenho as orações coordenadas adversativas. Aqui eu tenho a semântica de uma oposição de ideias, uma quebra de expectativa. As principais conjunções são mas, porém, todavia, contudo, ok?
Eu tenho também as explicativas. São aquelas conjunções, são aquelas orações, perdão, que fazem a explicação de uma sugestão, de uma ordem ou de uma suposição feita anteriormente. Alguns exemplos de conjunções estão aqui. Porque, que e o pois. E eu também tenho as conclusivas, aquelas que, obviamente, como o próprio nome sugere, fazem a conclusão de algo que foi dito anteriormente, algumas conjunções, logo, portanto e assim. Então a regra é, aparecendo esse sentido de soma de eventos, alternância de eventos, ou seja, eventos, situações que são excludentes, oposição de ideias, quebra de expectativa, explicação de uma sugestão feita, de uma ordem dada ou de uma suposição levantada, conclusão de algo dito anteriormente, eu vou separar essas orações por vírgula. Por que eu trouxe essa dica número 2 aqui pra gente? Porque a exceção é que geralmente vai aparecer no concurso, né? Então, a regra é, todas essas são separadas por vírgula. Exceção, as aditivas, mas não todas as aditivas, apenas as aditivas ligadas pelas conjunções e ou ainda pela conjunção nem. Ok? Então, se eu tiver a ideia de soma de eventos e a conjunção for e, eu não uso a vírgula separando. Se eu tiver uma ideia de soma de eventos e a conjunção for nem, eu também não uso a vírgula separando. Se eu tiver uma soma de ideias e a conjunção for mas também, eu vou usar a vírgula separando. Ok? E as alternativas ligadas pela conjunção ou também não são separadas por vírgula. O que são as alternativas? Eventos excludentes. Então, trabalhe ou estude. São eventos excludentes. Se você estiver trabalhando, você não estará estudando. Se você estiver estudando, você não estará trabalhando. Então, se eu tiver a alternativa ligada pela conjunção ou, eu também não uso vírgula, ok? Mas se eu tiver, seja estudando, seja trabalhando, ora estuda, ora trabalha, eu tenho a ideia da alternativa e como eu tenho outras conjunções, eu vou separar essas orações por vírgulas. Tudo bem, galera? Então a ideia é essa. O que você tem que lembrar? A regra geral, todas as orações coordenadas são separadas por vírgula em geral. E qual é a exceção? Aquelas que têm a ideia da adição, soma de eventos, apenas com essas duas conjunções e, ou ainda a conjunção nem, e as alternativas ligadas pela conjunção ou. Esse é o nosso esquema, tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai praticar isso para você ver como é que funciona. Então coloquei aqui, ó, algumas frases, nem precisava ter apagado, algumas frases aqui pra gente colocar ou não a vírgula. Vamos lá? Frase número 1, fui ao cinema e ao clube. Então olha o que eu tenho aqui, candidato, a soma de eventos. O primeiro evento, fui ao cinema. O segundo evento, fui ao clube. Tá com um verbo aqui em zeugma, em elipse, né? Então eu tenho duas orações. A soma de eventos está ligada pela conjunção e, então eu não uso a vírgula. Olha agora, fui ao cinema, mas dormi no filme. Olha o que eu tenho, a situação que eu tenho. Dois eventos, ir ao cinema, dormir no filme, só que são eventos opostos. Então olha a diferença. Aqui, adição. O que é adição? Soma de eventos. Aqui eu tenho adversidade. O que é a adversidade? É essa oposição de ideias, essa quebra de expectativa. Entenda o que é quebra de expectativa, candidato. Você vai ao cinema, obviamente que não é para dormir. Então a quebra de expectativa é isso, é algo que se opõe à ideia anterior e que não é o comum, né? Que como a própria expressão sugere, que quebra a expectativa, que quebra a ordem natural, a naturalidade. Então ir ao cinema e dormir no filme quebra a naturalidade. Então isso é a adversidade, ok? Quebra de expectativa ou ainda oposição de ideias. Há uma quebra de expectativa. As adversativas são separadas por vírgula? São separadas. Então, ó, tem uma vírgula aqui. Fui ao cinema, vírgula, mas dormi no filme. A vírgula, obviamente, sempre antes aqui da segunda oração, né? Logo ao final da primeira oração, geralmente vem antes da conjunção. Número 3, não fui ao cinema nem ao clube. Observem que aqui eu tenho, novamente,
uma soma de eventos. O primeiro evento, não ir ao cinema, e o segundo evento, não ir ao clube. Então a gente percebe que o nem é o e com valor negativo. Ele vai aparecer, obviamente, em sentenças negativas. Não fazer alguma coisa, não fazer outra coisa. Então, não fui ao cinema, nem ao clube. De novo, eu tenho uma adição, uma soma de eventos, ainda que de eventos negativos, não tem problema. E eu falei pra vocês, com as conjunções aditivas e nem, eu não uso a vírgula, ok? Na sentença número 4, ó, vá ao cinema ou ao clube, tá vendo? Eu tenho dois eventos que são excludentes. Se você for ao cinema, você não vai ao clube. Se você for ao clube, você não vai ao cinema. Quem é que me dá esse valor de exclusão? A própria conjunção, já que é uma conjunção alternativa. Então aqui eu tenho, ó, alternância de eventos, tá? Eventos excludentes. Se o primeiro acontecer, o segundo fica impossibilitado de acontecer e vice-versa. Se o segundo acontecer, o primeiro certamente não vai acontecer. E a sentença número 5, vá ao cinema, pois estou pedindo. Aqui eu tenho uma explicação, ó. Eu dou uma sugestão, vá ao cinema, e aqui eu explico, pois estou pedindo. Eu separo as conjunções explicativas, eu separo por vírgula, né? Então aqui eu tenho uma explicação. Então eu coloco a minha vírgula aqui, ó, antes do pois. De modo que, mais uma vez, ratificando a exceção. Qual é a exceção? As aditivas ligadas pela conjunção e ou pela conjunção nem, como aparece no exemplo 1 e no exemplo 3, respectivamente, e as alternativas ligadas pela conjunção ou, como aparece no exemplo número 4. Portanto, senhores, fica a dica, não use a vírgula antes do e, antes do nem, com valor de adição, e antes do ou, com valor de alternância. Fica a dica, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Muito bem, senhores, a nossa dica número 3 também vai falar da vírgula, só que a vírgula usada antes da conjunção e. Alguns alunos acham que a gente nunca usa a vírgula antes da conjunção e. Mentira! Usamos sim. Usamos só em 3 situações. Olha como é fácil a gente memorizar. A primeira situação é quando o e tiver valor de uma conjunção adversativa. Dá uma olhada na dica número 2. Eu falei pra vocês que a conjunção adversativa é aquela que trabalha com uma quebra de expectativa. Lembra? Eventos opostos quebrando a expectativa. Dá uma olhada aqui na minha sentença, olha lá. Comprei as passagens, não viajei. Concorda comigo que esse evento aqui, ó, comprar as passagens, cria uma expectativa de que a viagem ocorra. E o segundo evento, não viajar, quebra, portanto, a expectativa em relação ao primeiro evento. Logo, eu estou diante de qual semântica? Eu estou diante de uma semântica de adversidade, em que eu quebro a expectativa do primeiro evento. Ocorre que as conjunções adversativas principais são aquelas que a tia Maricléia ensinou pra gente, fez a gente decorar, né? Então, tem, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, outro assim, beleza. O nem não aparece nas adversativas. Por que não? Porque o valor original do nem é o valor original do e é um valor de adição. Né? Eu uso a conjunção e para somar eventos. Comprei maçã e bananas, ó, tô somando as duas coisas que eu comprei. Acontece que o e também pode ter valor de adversidade. O nome disso é polissemia, é quando eu tenho mais de um significado. Então a conjunção e, se ela tiver o valor de adição, eu não uso a vírgula antes dela. Porém, se a conjunção e tiver o valor de adversidade, aí eu uso a vírgula. Poxa, Rafaela, como é que eu vou saber que o e tem valor de adversidade? Olha, a conjunção adversativa mais famosa de todo o cosmos é a conjunção mas, tá? Então você sabe, mas, porém, todavia, contudo. Sabe o que você faz? No lugar do e, você lê a frase colocando o mas ou colocando o porém, a de sua preferência. Se você perceber que o sentido foi mantido, é porque aquele e tem o valor de adversidade. Vamos fazer isso. Comprei as passagens, mas não viajei. Olha como dá certíssimo. E por que dá certinho, galera? Porque o valor do e é o valor de adversidade. Comprei as passagens, porém não viajei. Comprei as passagens, contudo não viajei. Logo, esse e aqui tem valorzinho de mas, né? Portanto, é um valor de adversidade.
Sendo assim, eu coloco a vírgula. Lembra que no vídeo anterior, na dica número 2, eu falei para vocês que nas orações coordenadas eu uso a vírgula com exceção das aditivas ligadas por e, por nem, e das alternativas ligadas por ou. Aqui eu tenho a conjunção e, mas ela não está com valor aditivo, ela está com valor adversativo. Portanto, eu tenho uma vírgula aqui, ó. Comprei as passagens, vírgula, e não viajei. Esse é o primeiro caso em que eu uso a vírgula antes da conjunção e. O segundo caso em que eu uso a vírgula antes da conjunção e é quando eu estiver diante de orações com sujeitos diferentes. Observem essa sentença. Marcela comprou 2 bolsas e Ana comprou 3. Então, observem que nesse evento aqui, nesta oração, Marcela comprou 2 bolsas, facilmente eu consigo identificar. O meu sujeito é Marcela. Já na minha segunda oração, observem vocês, Ana comprou 3, o sujeito é a palavrinha Ana. Portanto, os sujeitos são diferentes. Sendo assim, quando eu estiver diante de orações com sujeitos diferentes, mesmo que essas orações sejam ligadas pela conjunção e, eu uso a vírgula. E aqui, a conjunção e tem valor de adição, que isso fique muito bem claro para vocês. Ela não tem valor de adversidade, ela tem valor de adição. Olha só, eu estou somando eventos. O primeiro evento, a Marcela comprar 2 bolsas, o segundo evento, a Ana comprar 3 bolsas. Então, ainda que o e tenha valor de adição, se nas orações eu estiver diante de sujeitos diferentes, isso não tem problema. Eu coloco a vírgula antes da conjunção e. Por fim, a terceira situação em que eu uso a vírgula antes da conjunção e é diante do chamado polissíndeto. Vamos nos recordar que poli significa vários e síndeto significa conjunção. Então, polissíndeto é o uso da repetição de uma mesma conjunção. É a aparição, né? É o aparecimento de várias conjunções na mesma sentença. Por que que o autor faz isso? Por que que o escritor faz uso do polissíndeto? Que é correto, isso aqui não é erro. O polissíndeto serve para eu enfatizar cada um dos meus eventos. Observem a sentença. E acordou, e leu o jornal, e meditou, e foi trabalhar. Então eu quero colocar o meu síndeto aqui, ó, em cada uma das minhas orações. Para quê? Para eu enfatizar cada uma dessas ações. Eu marco o ritmo, né? Torno o meu ritmo aqui, ó, mais marcado dentro dessa minha sentença aqui. Então, e acordou, vírgula, e leu o jornal, vírgula, e meditou, vírgula, e foi trabalhar. Para fechar, imaginem que nesta mesma sentença aqui, eu tivesse apenas essa conjunção e. Ou seja, não teria essa, não teria essa e não teria essa. Aí, eu não usaria a vírgula antes do e, certo? Por quê? Quando é que eu uso a vírgula antes do e? Quando o e tem valor de adversidade, quando as orações têm sujeitos diferentes, não é o caso, essas orações têm o mesmo sujeito, o sujeito oculto, ou quando eu repito o meu síndeto e, a minha conjunção e, para enfatizar esse ritmo, para marcar esse ritmo. Neste caso, eu coloco as vírgulas, ok? Mas se eu tenho apenas a conjunção e aqui para ligar as 2 últimas sentenças, obviamente que eu não vou ter nenhuma das vírgulas anteriores. Muito bem, senhores? Fica a dica, quando usar a vírgula antes do e, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Muito bem, senhores candidatos, vamos para a nossa dica número 4. Uma diferença que aterroriza os estudantes, né? Qual é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Vamos então nos recordar que o adjunto adnominal e o complemento nominal são termos de uma oração. Então eu estou falando do estudo da sintaxe. Para eu diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal, eu preciso entender de quem eles são satélites, ou seja, um adjunto adnominal se refere a que tipo de palavra, assim como o complemento nominal se refere a que tipo de palavra. Então vamos lá. O adjunto adnominal, ele é satélite de um substantivo. Só que eu tenho, basicamente, 2 substantivos aqui que me interessam. O adjunto adnominal, ele pode ser satélite de um substantivo concreto ou de um substantivo abstrato. Então, quando eu falo em adjunto adnominal,
eu estou falando de um termo que vai se referir a um outro termo. E este outro termo é representado por um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. O complemento nominal, por sua vez, ele é satélite de um adjetivo. Então, ele vai se referir a um termo e esse termo é representado por um adjetivo. Ou ainda, ele vai se referir a um termo e esse termo é representado por um advérbio. Ou ainda, ele vai se referir a um termo e esse termo é representado por um substantivo abstrato. Então, percebam que aqui na nossa tela eu tenho uma classe gramatical em comum. E é exatamente aqui que o aluno faz confusão. Quando eu estou diante de um substantivo abstrato, como é que eu diferencio o meu termo? Como é que eu vou saber se ele é adjunto adnominal ou se ele é complemento nominal? Porque olha só, concorda comigo? Se você tem o satélite de um substantivo concreto, você jamais vai confundir adjunto adnominal com complemento nominal. Por uma razão muito óbvia. O complemento nominal não pode ser satélite de um substantivo concreto. Da mesma forma, se você estiver diante de um termo que é satélite de um adjetivo ou de um advérbio, não vai passar na sua cabeça a dúvida de que se aquele termo é complemento nominal ou adjunto adnominal. Por uma questão óbvia, adjunto adnominal não é complemento de adjetivo nem de advérbio, apenas de substantivos concretos e substantivos abstratos. Então é claro, senhores candidatos, que a dúvida de vocês, ela está aqui. Diante de um substantivo abstrato, o termo vai ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Muito bem, para a gente prosseguir o nosso raciocínio, a gente precisa entender o que é um substantivo abstrato. Porque lá na nossa infância, a tia Maricléia falou pra gente que o substantivo abstrato é aquele que você não pode pegar. Só que, infelizmente, ela te deu uma enganadinha básica. Substantivo abstrato não tem nada a ver com pegar, não pegar. Vamos lá. Substantivo abstrato é aquele substantivo que existe... Primeiro, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome. Dá nome a objetos, dá nome a sensações, dá nome a sentimentos, dá nome a seres, dá nome a objetos, já falei, tá? Então, seres, sensações, sentimentos e objetos. Muito bem. Se o substantivo der nome a algo, seja objeto, sensação, sentimento ou um ser, que só existe enquanto alguém produz, então esse substantivo é abstrato. A palavra-chave do substantivo abstrato é a palavra enquanto. Substantivos abstratos são palavras que dão nome a coisas que só existem enquanto alguém as produz. Por exemplo, toque não dá nome a essa ação aqui? Dá, não dá? Beleza. Agora, concorda comigo que essa ação de tocar só existe enquanto eu estou produzindo? Olha só, apenas enquanto a minha mão está aqui, há o toque. Parei de tocar, acabou o toque. Então, toque é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Olhar. Observem vocês, só existe o olhar enquanto eu direciono os meus olhos para determinada posição, para determinada situação. Se eu cerrar os meus olhos, acabou o meu olhar. Então, o olhar é um substantivo, é uma palavra, dá nome a algo que só existe enquanto alguém o produz. Vou olhar, vou parar de olhar. Então, olhar é um substantivo abstrato, toque é um substantivo abstrato, beijo é um substantivo abstrato. O beijo só existe enquanto duas pessoas estão se beijando, ou mesmo uma só, pode, né? Eu posso apenas eu beijar alguém, né? Dei um beijo. Pronto, ó. Tirou minha boquinha daqui, meu amigo, acabou o beijo. Aí vem aquela adolescente que fala, né? Ah, mas eu sonho com o beijo dele. Eu ainda sinto o gosto do beijo dele. De tonta que é, né, minha filha? Porque o beijo acabou há muito tempo, ok? Então, o substantivo abstrato é esse substantivo que dá nome a coisas que só existem enquanto alguém as produz. Acabou aquela ação ali, por isso que geralmente os substantivos abstratos nomeiam o quê? Sentimentos e sensações. A saudade só existe enquanto eu sinto. Parei de sentir saudade, acabou a saudade. Substantivo abstrato. Ok? Por sua vez, os substantivos concretos são aqueles cuja existência independe dessa produção, ou seja, ela existe mesmo depois que alguém produz, ela não está dependendo da produção de alguém. Então, os objetos, né? A porta, a cadeira, o ar-condicionado, a caneta, alguém produziu, parou de produzir e a existência continua existindo, né? Ficou redundante, mas tudo bem. Por exemplo, sabe a fadinha? Vamos pegar a Princesa Bela? Então vamos lá, a Princesa Bela lá,
Não sei se é o Walt Disney isso, mas não tem problema. A Princesa Bela, da Bela e a Fera, não é o Walt Disney, pela madrugada. Existe muito antes de Walt Disney. A Princesa Bela, da Bela e a Fera, ela só existe enquanto alguém produz? Claro que não. A Princesa Bela é, portanto, um substantivo concreto. Mas você nunca viu a Bela? Ah, eu vi na Disney. Vamos parar com isso, né? Não vamos sabotar a aula. Então, a Princesa Bela, a Princesa Tiana lá do Sapo, enfim, Saci Pererê, substantivo concreto. Saci Pererê existe. Ah, mas eu nunca peguei. Esquece essa ideia que a tia Marie Claire falou de que você nunca pegou, então o substantivo é abstrato. Para com essa onda. Isso não existe, ok? O que importa aqui pra gente é a palavrinha enquanto. Fica a dica. Substantivo abstrato, ó, a palavrinha-chave dele. Enquanto alguém o produz. Olha, a ideia do Saci Pererê, ela vai continuar existindo por todo sempre. Então, Saci Pererê é substantivo concreto, anjo é substantivo concreto. Eu não produzo o anjo. Deus é um substantivo concreto. Eu não produzo Deus, eu produzo o toque. Acabou o toque, abstrato. O olhar, o beijo, a saudade, a alegria, a tristeza. Isso só existe enquanto alguém vivencia, enquanto alguém produz. Ah, mas eu não acredito em Deus. Não vem ao caso. Deus é um substantivo concreto. Por quê? Porque Deus não existe só enquanto eu estou produzindo. Ah, agora eu estou produzindo Deus. Não. Tudo bem? Então, precisamos ter isso bem claro para saber o que é um substantivo abstrato. Agora que já temos esse conceito definido, vamos então diferenciar, já analisando as sentenças. Observem, a mordida de Renato machucou o coleguinha. Então, vamos olhar aqui dentro desse sujeito, a mordida de Renato. Vamos lá. Dentro desse sujeito, observem, eu tenho a palavra mordida, que é sempre o núcleo, né? Porque todas as vezes que você estiver diante de um substantivo, ele é núcleo dessa função sintática, tá? Então, tudo isso aqui é o sujeito, a mordida de Renato, e o núcleo desse sujeito é a palavrinha mordida, porque ela é substantivo. Agora, olha só, eu tenho satélites para essa palavra. Eu tenho esse artigo, que é satélite desse substantivo, e eu tenho essa expressão, de Renato. Deixa eu pegar a preta. De Renato, olha lá, é satélite também da mordida, né? O que é essa ideia de satélite? Se refere a. Satélite é uma coisa que se refere a. Então, o de Renato se refere à mordida. Vamos analisar? Mordida é um substantivo concreto ou abstrato? Faça essa pergunta. A mordida só existe enquanto eu produzo. Concorda comigo? Quando eu parar de morder, a mordida acabou. Não importa se vai ficar roxo, não importa se vai pegar um pedaço da maçã ou da banana, não importa. Essa consequência da mordida não é a mordida em si. A mordida em si só existe enquanto alguém produz. Logo, mordida é um substantivo abstrato. E se é um substantivo abstrato, pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal, ok? Então, vamos analisar a de baixo. Já vou voltar aqui para cima. A mordida da maçã foi vista por toda a plateia. Observem agora, senhores, que o sujeito da minha oração é esse aqui, ó. A mordida da maçã. E dentro desse sujeito, como eu acabei de falar, já que eu tenho esse substantivo, ele também é o núcleo desse sujeito. Olha só, eu tenho dois satélites para esse substantivo, a e da maçã. Olha lá. Da maçã também se refere à mordida. Então, também é satélite. E, mais uma vez, eu estou diante de um substantivo abstrato. Então, quando você estiver diante de um substantivo abstrato, o termo vai ser adjunta de nominal se. Dá uma olhada. Quando eu falo a mordida de Renato e a mordida da maçã, qual é a diferença entre a semântica do termo de Renato e a semântica do termo da maçã? A diferença é a seguinte, senhores candidatos. O termo de Renato, ele possui um valor de agente. Ele é um termo ativo. O que é que vem a ser isso, Rafaela? Ele representa semanticamente alguém que pratica esta ação. Por sua vez, o termo da maçã, ele tem um valor passivo, de paciente. O que é que significa isso? Que ele recebeu a ação. Sendo assim, de Renato tem valor agente, olha, foi o Renato quem mordeu. Pelo contexto eu consigo perceber isso. A mordida de Renato machucou o coleguinha. Renato mordeu o coleguinha. A mordida da maçã foi vista por toda a plateia. A maçã foi mordida por alguém. Então essa é a diferença. Se o termo, senhores, tiver um valor de agente, ele é adjunta de nominal.
E se um termo tiver o valor de paciente, ele é complemento nominal. Facílimo para você memorizar, ó. Adjunto, adnominal, tudo com A. Então, o termo tem valor agente. Valor de agente, ó. Tudo com A. Tá vendo? Combinou. Adjunto, adnominal, valor agente. Agora, ó, complemento, começou com C. Nominal, começou com N. Então, não combinou. Então, também não vai combinar aqui, ó. O complemento nominal tem valor, olha lá, começou com P. Paciente. Tá legal? Portanto, senhores candidatos, esta é a diferença de adjunto adnominal e de complemento nominal quando você estiver diante de um substantivo abstrato. Fica a dica, ótimos estudos e até nosso próximo encontro. Muito bem, senhores, vamos à nossa dica número 5. Hoje eu trouxe a diferença entre o onde e o aonde. Uma dúvida bastante recorrente, vários alunos sempre trazem essas questões. Então vamos acabar com essa dúvida aí para todo o sempre. Olha só, galera, é muito simples. Fica claro aqui, fácil da gente ver, que a palavrinha aonde, obviamente, é a palavra onde associada à preposição a. Ocorre que essa preposição a, ela tem um dos valores dela, é o valor de locomoção. Portanto, a diferença entre o onde e o aonde é extremamente simples. Eu vou usar a palavrinha aonde quando eu estiver diante de uma semântica de locomoção. E eu vou usar a palavrinha aonde quando eu estiver diante de uma semântica de não locomoção. Portanto, uma ação fixa. Quem vai me dar essa semântica? O verbo. Então, vamos observar. E já completando. Tananã, você vai. O verbo me dá uma semântica. Dá uma olhadinha para esse verbo e pergunte. Esse verbo tem uma semântica de locomoção? Claro que sim, olha só. Ir, né? Então, estou indo, ó. Eu tenho uma semântica de locomoção, de movimento. Portanto, essa ação verbal aqui, ela sugere movimento. Logo, qual palavrinha eu vou usar? Onde ou aonde? A palavrinha aonde, que vem com essa preposição indicativa da locomoção do movimento. Na segunda sentença, taranã, ela mora. Agora o meu verbo é o verbo morar. E eu pergunto a vocês, esse verbo morar, ele traz uma semântica fixa ou uma semântica de movimento? Por favor, né? A gente mora em um lugar. Então, é uma ação, é uma semântica de algo fixo. Quando o verbo trouxer essa semântica de algo fixo, de não locomoção, de não movimento, então você usa o onde. Onde ela mora. Olha lá. Onde ela mora. Aquele garoto estuda. Mais uma vez, ó, verbo que não faz menção a movimento. Estudar é uma ação fixa. Tudo bem? Então, qual palavrinha que eu vou usar? O onde, né? Onde aquele garoto estuda. Dá uma olhada no quarto exemplo. Vou, tananã, você for. Olha os verbos que eu tenho na minha sentença, senhores. É o verbo ir, né? Ó, eu tenho o verbo vou e o verbo for, ambos da mesma semântica. O verbo ir, verbo que indica locomoção, movimento. Portanto, qual palavra eu vou usar? Vou aonde você for. E a nossa última sentença, estarei, tananã, você estiver. Esse verbo aqui, estar, ele indica o quê? Indica um movimento? Não, indica uma posição. Eu estou no estúdio, eu estou em casa, eu estou no restaurante. Indica uma posição, não indica um movimento. O verbo ir, por sua vez, indica movimento. Portanto, já que esses verbos aqui não indicam locomoção, qual palavra vamos colocar? Estarei onde você... Nossa, ficou muito feio. Que coisa borrada, horrorosa. Eu, hein? Vamos fazer bonitinho. Estarei onde você estiver. Portanto, são palavras que fazem uma menção a lugares, ok? Só que aqui lugares fixos. Morar em um lugar fixo, estudar em um lugar fixo, estar em um lugar que pelo menos momentaneamente é fixo. Claro que você pode mudar. Você pode morar em outro lugar, você pode estudar em outro lugar e você pode estar em outro lugar. Mas nessa ação, morar, estudar e estar, você fixa, né? Você fixa um lugar ali. Simples assim. Então, onde você vai usar? Para lugares, né? Fixos, para um lugar fixo. E o aonde você vai usar para um lugar
com verbos que indicam movimento, locomoção. Tudo bem, galeritia? Olha aí, simples assim. Agora, então, se você anda falando aonde você mora, aonde você estuda, você para com essa feiura total. Vamos falar bonitinho, vamos falar certinho. Onde você mora, onde você estuda, né? Essa é a diferença. Lembre-se de que esta preposição aqui, é uma preposição que tem valor de locomoção. Ela indica movimento, um dos valores, indica movimento. Tudo bem? Portanto, aonde você vai, onde ela mora, onde aquele garoto estuda, vou aonde você for e estarei onde você estiver. A partir de hoje, vamos falar bonitinho em relação ao onde ou aonde. Fica a dica, bons estudos e até o nosso próximo encontro.